Vamos agora eu falar sobre um negócio que, né, foi falado na palestra, né, da Amanda e da Ingrid sobre a questão do pair programming. Hoje vamos falar com uma pessoa que né, que veio falar para vocês sobre tudo que você sabia e não sabia sobre pair programming. Chamar aqui o Joacir. Cadê a fera? Olha aí. Olha a fera aí. E aí, Pokémon, tá me ouvindo bem aí? Como é que tá? Estamos te ouvindo bem. Estão ouvindo bem? Eu tô. Já daqui a pouco eu respondo. Tá me ouvindo bem? Então tá massa. Então hoje a gente vai falar sobre pair programming, que é programação em par, né? Coisa boa mesmo. E eu acho que cada dia mais a gente está com essa pegada, né, José? Porque eu acho que antigamente a gente vivia muito naquele mundinho da pessoa dev, que ficava lá sozinha, a pessoa, e tinha que codar tudo sozinha, e não tinha equipe, não tinha nada. Hoje em dia a gente está se preocupando cada vez mais com pessoas, e isso quer dizer o quê? Trabalhar em equipe, doar seu tempo para ajudar outras pessoas. Né? Tem muita parada, pessoa sênior que não ensina ninguém. Na minha cabeça, se você é a pessoa sênior, o teu trabalho é ajudar as pessoas. Não é codar. Codar é parte do negócio, e às vezes você nem tem que codar de verdade, mas você tem que ajudar as pessoas. Eu acho que o pair programming traz muito disso, né? Traz o meio de campo entre duas pessoas que têm, às vezes, um conhecimento parecido, às vezes um conhecimento um pouco desnivelado, mas traz toda essa parada e também traz o espírito de equipe, né? É bem isso mesmo, mas antes de comentar sobre isso, Pokémon, deixa eu fazer um agradecimento à organização da Faz RubyConf, aí. porque eu achei muito legal ter trazido esse ano os intérpretes de Libras, né? O Felipe e o Charles, e deve ser uma dificuldade muito grande, porque a gente vive falando em português e no meio só com termo técnico em inglês, e eles têm que ficar soletrando, e isso deve ser mega difícil, assim, né? Então, parabéns aí pro evento e pro Felipe e pro Parabéns. Charles. Bem lembrado, José, bem lembrado. Bem legal mesmo. Sensacionais mesmo. Bem E, legal. e sobre esse lance da programação em par, também agradeço a Ingrid e a Amanda, porque quando elas falaram sobre isso, fiquei feliz pra burro. Eu falei, nossa, que ponte legal, né? Então, sim, né? A gente precisa lembrar que codar é uma das atividades que a gente tem como profissional de TI, né? E não é só codar. Enquanto a gente estiver atrás do teclado, tem que saber trabalhar em equipe, não tem jeito não. Show demais. Beijão, boa palestra, seja assim. Tamo junto, qualquer coisa você me chama aí, beleza? Obrigado, valeu, Pokémon. Então vamos lá. Eu vou aproveitar o embalo dos intérpretes, né? E vou fazer até minha audiodescrição. Eu nunca fiz isso, mas eu acho que vou aproveitar o momento. Então, eu me chamo Joacir, sou um homem negro, de barba, estou usando óculos e touca marrom, porque está um frio do inferno, do inferno de Asgard. Atrás de mim tem um guarda-roupa marrom, né, uma porta marrom. E eu sou engenheiro de software na Rede Station há pouco tempo, né, desde abril de 2021. Sou um grande amante dos videogames, né? E eu estou muito feliz de estar aqui pela segunda vez consecutiva na RubyConf. No ano passado eu falei sobre revisão de código, né? As pessoas não conseguiram ver o meu rosto por conta de um problema técnico, mas esse ano está tudo certo. E se alguém quiser me achar em algum lugar, vocês vão me achar mais no Twitter como @jrjoacir. E aproveitando que a gente está falando desse novo trabalho meu na RD Station, eu queria compartilhar com vocês aqui o link da RD Station, quem está contratando. Então, quem quiser submeter algum currículo, fazer algum teste lá na área de tecnologia, vem com a gente, tem bastante vaga lá. E para começar o assunto, né, do que eu vim falar aqui? Eu vim falar dos benefícios e desafios da programação em par, né? Então, vamos tocar o tema. Eu quero começar falando da origem, né, da onde que veio, né, um pouco do histórico da programação em par, ou pair programming para quem gosta dos termos em inglês. Em 95, houve uma publicação no i3E falando sobre uma publicação do Larry Constantini, dizendo que relatou alguns programadores trabalhando em par e percebeu que eles conseguiam fazer código mais rápido e até livre de bugs, né, com uma quantidade menor de bugs. Nesse mesmo ano, né, Dick Coplin
também publicou já um padrão organizacional de desenvolvimento impar. Então, já em 95, né, a gente fala muito disso hoje, mas já naquela época já havia documentações falando de programação impar. No ano seguinte, estava acontecendo uma outra coisa interessante, né? O desenvolvedor em Smalltalk, Kent Beck, junto com Ward e Ron, eles estavam elaborando o Extreme Programming, o vulgo XP. E lembrando que o XP, parte fundamental dele é a programação impar. Então, em 95, né, houve aquelas publicações, e já em 96 o Extreme Programming estava nascendo. Então, esse é o histórico, né? Esse é o embrião da programação impar. Vou deixar o link depois para vocês lerem essa publicação. É muito legal ler ela por completo. Tem bastante detalhe de antes dessa época até, tá bom? Beleza, agora que a gente tem um pouco do histórico, é interessante a gente falar sobre o que é e principalmente sobre o que não é programação impar, né? Eu gosto muito de falar, de trazer contra-exemplos, né? Eu acho muito importante a gente saber o que não é, para justamente não deturpar o conceito, não trazer alguns vícios, né? Ou evitá-los, pelo menos. Então, falar o que é programação impar é tranquilo, é de boa, e eu trago uma frase assim para simplificar. Então, eu digo que são duas pessoas trabalhando numa mesma estação de trabalho, resolvendo o mesmo problema. É isso. Programação impar acabou aí, todo mundo aprendeu, podemos ir embora agora. Só que não, né? A gente vai falar muito sobre esse tema ainda. E é engraçado falar disso, porque naquela mesma publicação que eu mostrei agora há pouco, um professor da Universidade de Utah já tinha percebido que uns estudantes de engenharia de software, eles já estavam praticando a programação impar e estava tendo produção de mais de 40%. E é interessante ler aquele material, porque lá dentro está tudo quantificado, tem gráficos, tem vários estudos mostrando o tamanho desse aumento de produtividade. Tá? Só como curiosidade. E também eu quero falar sobre o que não é programação impar, né? Vamos trazer os contra-exemplos, porque é muito comum a gente cair nos vícios e deturpar os conceitos. É normal, é completamente aceitável do ser humano, né? Então, o primeiro exemplo para dizer o que não é programação impar, a gente pode dizer que não é uma exibição. Não é uma pessoa se exibindo, uma pessoa trabalhando e a outra assistindo. Então, isso não é programação impar e às vezes é comum encontrar. A programação impar também não é um passatempo, né? Não é uma pessoa programando e uma outra pessoa focada em outro assunto, né? Isso não é programação impar, isso é alguém que de fato está trabalhando no assunto e uma outra pessoa está, sei lá, no celular, jogando cruzadinha, sudoku. Isso não é programação impar. Também não é programação impar quando duas pessoas estão resolvendo um mesmo problema em computadores diferentes. Até pode ser produtivo, até pode ser interessante, mas não é programação impar. Então vamos tirar isso, né? Tudo bem duas pessoas estarem trabalhando para resolver o mesmo problema, mas se elas estão em duas estações de trabalho diferentes, não é programação impar. E um último exemplo que eu quero trazer é que não é programação impar duas pessoas trabalhando ao mesmo tempo em problemas diferentes. Isso é longe de ser programação impar. Isso só é duas pessoas trabalhando na mesma empresa, tá bom? Então agora a gente entendeu o que é e o que não é programação impar. E aí, enquanto eu estava estudando sobre o assunto para trazer aqui para a RubyConf, teve uma imagem que veio na minha cabeça, uma lembrança muito gostosa sobre programação impar. Eu lembrei quando eu e meu irmão jogávamos videogames juntos, né? E só tinha um controle de videogame, ou o jogo só permitia que um jogador pudesse jogar por vez. E aí eu trouxe essa imagem porque me marcou muito. Eu falei, poxa, eu já fazia programação impar, né? Eu ficava jogando, ou o meu irmão, e o outro ficava ao lado, palpitando, né? Vai para lá, vai para cá, e revezava esse controle. Então, não sei se para alguns isso pode marcar, para mim marcou. Fica essa imagem assim, para lembrar do que é programação impar. E aí, dado isso, vamos falar dos benefícios, né? Porque tem benefícios, né? Senão a gente não estava aqui discutindo isso.
E eu vou trazer 4 ou 5 benefícios. Eu queria começar pelo benefício de duas maneiras diferentes de pensar. Então, esse é um benefício que talvez seja o principal, que é você juntar duas pessoas para resolver o mesmo problema, né? E aí você pode potencialmente trazer melhores resoluções. Então eu trouxe essa foto, né, onde tem o Martin Luther King e o Malcolm X, né, juntos tentando resolver o problema do racismo nos Estados Unidos, né? Então você imagina, né, você juntar duas mentes que por mais que sejam diferentes, e isso é positivo, tentar resolver um problema como esse. Então dá pra gente também criar melhores algoritmos quando você juntam duas pessoas que pensam diferente. Essa é uma das vantagens. A segunda vantagem é a revisão de código que sempre está em andamento. Então, quando você tem uma pessoa que está ali em posse do teclado, digitando, e uma outra que já está analisando, já está vendo o problema mais para frente, e está trazendo um segundo ponto de vista, isso é excelente para codificação, né? Porque você já está passando por uma revisão em tempo real. Então, ao invés de a gente achar que está sempre naquela caixinha, sempre pensando da mesma maneira, uma outra pessoa que tem voz pode vir e dar a opinião dela também e aprender e conseguir construir uma solução melhor para aquilo que está proposto. O terceiro benefício é a disseminação de conhecimento. Eu falei muito disso ano passado na apresentação de revisão de código, mas aqui também tem bastante disseminação, seja de negócio ou seja técnico, né? A troca que a dupla vai ter durante a codificação não tem jeito, ela vai trazer algum conhecimento para a dupla, né? Inclusive conhecimento entre as pessoas, né? Porque imagina, eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que não enxerga, com uma pessoa que não fala, né? Que tem algum tipo de deficiência. Então, o fato de você trabalhar com alguém que é diferente de você já dissemina o conhecimento já nesse ponto, né? Imagina o que ela vai trazer de conhecimento técnico e de negócio. Um outro benefício que eu vejo é o desenvolvimento da comunicação, que não tem jeito, né? Duas pessoas trabalhando junto, precisam se comunicar, precisam dialogar, precisam trocar ideias, precisam discordar. Então, a comunicação, ela obrigatoriamente vai ser desenvolvida, não tem como, né? E parte disso eu acho que é muito vantajoso é aquelas pessoas que estão em trabalho de mentoria, né? Então, as pessoas que estão mentorando outras pessoas, ela também tem um ganho sobre o desenvolvimento da mentoria. E que com certeza vai aprender muito com o aprendiz e passar esse conhecimento para ele. Então, é um outro benefício que eu vejo que eles estão bem ligados, por isso que eu coloquei eles no slide só. E como último benefício que eu queria destacar, é o aumento de integração entre as pessoas, né? Então, não tem jeito, né? Você vai trabalhar em par, mas você vai trabalhar numa equipe, né? Então, fatalmente, esses pares vão ser trocados de vez em quando. E aí não tem como você não saber mais sobre outra pessoa, não tem como você não saber mais sobre as limitações dessas pessoas, o que elas gostam, não gostam, as histórias delas, as escolas de desenvolvimento que elas vieram. Então, isso faz com que a empatia, né, seja aumentada, o entrosamento, de maneira que a integração começa a ficar mais intensa. Isso é muito bom para a equipe quando ela chega num ponto onde todo mundo entende todo mundo, onde todo mundo consegue trabalhar de maneira fácil, né? Então, esse é um outro benefício, esse é o último benefício que eu queria destacar aqui. E aí, dados esses benefícios, né, vamos ver como é que a gente consegue alcançá-los. E aí eu queria falar um pouco sobre 3 estilos que eu pesquisei, que eu observei, 3 estilos que você pode aplicar dependendo do seu contexto. Então agora a coisa vai ficar um pouco mais dinâmica, eu vou explicar como é que vai funcionar isso, mas eu vou trazer aqui os estilos quase que de maneira prática. E o primeiro estilo que eu quero trazer é o estilo que eu chamei de piloto e copilota, né? Então, existe uma divisão desses 2 papéis, aonde o papel da pilota é estar à frente da estação de trabalho, em poder do teclado, sempre narrando o que está fazendo. Então, ela sempre está trocando ideia com o par dela, né, do que ela está pensando. A copilota, por outro lado, ela acompanha o trabalho da pilota de maneira muito ativa e revisando o código dela, né, revisando o que está acontecendo.
Então, esses são os dois papéis para esse primeiro estilo. E aí eu quero combinar uma coisa com vocês. Eu criei algumas animações daqui para frente. Essas animações são didáticas, simples, para mostrar isso na prática. E aí o que eu quero que vocês façam? Que prestem muita atenção nessa animação, porque vai haver um diálogo, eu vou ficar algum momento em silêncio, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Por quê? A piloto e a copilota, elas vão desenvolver um código. E esse código, ele vai estar focado em avaliar, obter as notas das palestras, como por exemplo essa, e dar uma nota média. Essa é a brincadeira do nosso algoritmo didático, tá bom? Então, a partir de agora, por favor, atenção na animação e eu vou comentar em cima dela. Vamos lá, vamos ver o exemplo da piloto e a copilota. Olha só que bacana, né? A pilota e a copilota conversaram, né? A pilota ficou conduzindo, dialogando e sempre dizendo para a copilota o que está acontecendo. E a copilota, por outro lado, dando feedback de que entendeu e reconfirmando. Essa é a dinâmica que tem que haver entre a pilota e a copilota. É assim que funciona esse estilo. Vamos para a próxima parte. Então, de novo, né? Mais uma nova alteração no código, mais um pedaço de diálogo, mais um feedback da copilota narrando o que está acontecendo. E vamos para mais uma parte. Olha que legal aqui, né? Aqui tá vendo um diálogo onde a pilota ela sugeriu começar de um jeito, mas a copilota olhou isso e falou não é legal fazer isso. Eu acho que não vai rolar seguir dessa forma. Então vamos seguir dessa outra forma, né? Então o que está acontecendo nesse momento? A copilota está revisando o código, está tentando entender o pensamento da pilota, mas ao mesmo tempo também está ali pronta para criticar, no bom sentido, o trabalho, para tentar fazer da melhor maneira possível, já que tem duas pessoas pensando ao mesmo tempo. E a pilota, por outro lado, aceita a proposta da copilota e aí começa a girar esse método calcular nota média de maneira o melhor possível. É esse o trabalho da copilota. E aí, a copilota vem, bate o olho no código e fala, olha só, tem um problema aqui. Problema em relação ao número inteiro. A gente precisa transformar ele em decimal. Então, a copilota, ela vai, aponta esse problema e a pilota identifica rapidamente e fala, legal. Quer dizer, já estamos revisando o código, né? A dupla já está revisando o código. Essa é a vantagem de ter esse primeiro estilo da pilota com a copilota. De novo, né? Mais uma mexida no código, né? Mais uma criação de um método, onde a pilota vai ali expressando a ideia dela e a copilota dando feedback de que tá entendendo. Então esse foi o primeiro estilo que eu queria mostrar para vocês. É assim que vai funcionar a dinâmica nossas animações. Só que daqui para frente vai um pouquinho mais rápido, tá? Só queria mostrar esse primeiro mais lentamente. E aí, o segundo estilo que você pode aplicar, dependendo do seu contexto, né, da sua necessidade, é o que eu chamei de testador e codificador. Ele é baseado no TDD, onde a gente escreve o teste antes da implementação. E aí, como é que são esses papéis, né? O testador, ele está à frente da estação de trabalho, em poder do teclado, e enquanto implementa o teste de um código que ainda não existe. E o codificador, ele também vai ficar à frente da estação de trabalho, enquanto implementa o teste, o código implementa o código para o teste que já foi criado. E depois eles trocam. E aí, como é que funciona essa dinâmica?
Então, olha só. O testador está escrevendo o código, né? Está escrevendo o teste, e esse teste não vai rodar porque os métodos nem existem. Aí agora é a vez do codificador. O codificador entra em ação. E agora, com a construção desse método, dar nota, o teste começa a passar. Então, tem a aplicação do TDD e tem essa troca de experiência entre esses dois papéis. Agora eles trocam, né? Então, quem estava testando passa a codificar, quem estava codificando passa a testar. Então, um novo teste é escrito e, com certeza, também não vai passar. E aí é legal desse estilo, porque como os dois escrevem o teste e os dois escrevem a implementação, os dois aprendem sobre o assunto, passam informação sobre o assunto e o código vai sendo gerado em dupla. E aí, de novo, agora vai haver implementação. E olha que bacana, houve a implementação, mas o teste não passou. Então agora os dois juntos vão ter que encontrar qual é o problema. Olha lá, o copiloto já identificou o problema, relatou para o codificador, o codificador arrumou e os testes passaram. Então esse é um segundo estilo, onde é baseado no TDD, um codifica e o outro escreve os testes. Vamos para o terceiro agora, né? O terceiro eu decidi chamar de copilota no comando, né? Que em inglês seria Strong Style Pairing. Aqui é um pouco diferente, porque aqui é muito focado na transferência de conhecimento, né? Onde o piloto tem confiança total na copilota. Como é que fica a divisão de papéis? O piloto, ele fica à frente da estação de trabalho o tempo todo, e confia na copilota por ser mais experiente ou estar mais contextualizada, né? Então, serve muito para quando uma pessoa está iniciando na área ou iniciando numa empresa. A copilota, por outro lado, é ela quem dá as instruções e toma as decisões com o objetivo de transferir o conhecimento e o contexto. Vocês vão perceber que agora o diálogo vai mudar. Então, atenção, porque a dinâmica vai ser muito diferente dos outros dois estilos que eu mostrei. Olha que bacana, né? A copilota, ela fala muito, ela relata muito, mas ela justifica, ela está passando conhecimento, ela diz como é que tem que ser feito, ela dá todas as instruções. E o piloto, por sua vez, que está aprendendo bastante, ele entende o que a copilota disse e faz a implementação. Aqui nesse exemplo fica mais legal ainda, né? Porque ela vai relatando, a copilota vai relatando para o piloto aquilo que deve ser feito, diz que tem uma maneira de se fazer, mas propõe uma maneira melhor ainda. E aí o piloto executa aquilo que foi dito pela copilota e passa até a admirá-la, assim, né? Muito legal. Bom, por fim, a copilota continua dando as instruções e ela até já passa a pensar nos próximos passos, né? Então esse é o último estilo que eu queria mostrar e esse é o estilo onde vai ser muito comum ser usado para pessoas que chegaram na empresa ou que estão iniciando a carreira sem estar com alguém um pouco mais experiente ou mais contextualizado. Então com esses três estilos, eu acho que está na hora da gente discutir alguns elementos, alguns componentes que eu julgo ser bom para o
que julgam ser interessantes para aplicar um bom pareamento, tá? Então, a partir de agora, acabaram as animações e vamos falar desses componentes. O primeiro componente que eu acho mega importante é o planeje a atividade em par. Então, já que já se sabe que vai ter que ser resolvido algum problema e já tem as pessoas designadas para fazer isso, então é interessante sentar junto, ler o problema, ler as documentações, discutir um pouco da abordagem, porque a hora que os dois sentarem para codificar, já está todo mundo contextualizado. Então isso evita até uma falta de contextualização excessiva. O segundo componente é a gerência e o respeito do tempo de cada um. Então é muito importante, trabalhando em dupla, saber quando iniciar, quando parar, fazer intervalos regulares são importantes, revezar quem é que pilota, porque isso ajuda a refrescar as ideias, né? Respeitar o tempo de cada um, porque um pode ter uma vontade de ficar mais tempo, o outro nem tanto, né? Talvez algum pense mais rápido, outro mais lentamente. Então é importante gerenciar o tempo de trabalho e respeitar o outro, né? Se precisar usar uma técnica como Pomodoro ou fazer algum combinado, é importante fazer, porque as experiências, os perfis podem ser diferentes. E isso não estressa a dupla, né? Define o estilo do pareamento. Eu acho que é um outro componente muito importante, definir antes, porque aí a dupla já alinha a expectativa, né, de como vai ser o trabalho em dupla, né? Então a dupla já vai sabendo quem vai executar cada papel. Mas isso não quer dizer que se não estiver dando certo, que o estilo não tem que ser mudado, né? Então se combinou, por exemplo, o piloto e copiloto e não está dando certo, não tenha medo de chegar lá e mudar. Tem que ser dinâmico. Se não está dando certo, para tudo, troca de teclado, troca de estilo, não tem problema, né? O fato é, alinhar antes é importante porque ajuda a diminuir a ansiedade, né? Deixa as pessoas a par do que vai acontecer na sequência. O penúltimo componente que eu queria trazer aqui, eu acho isso muito importante, é respeitar o estilo de uso das ferramentas e pensamentos do par, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente trabalha em dupla, a gente tem que entender que cada um tem um jeito de usar os equipamentos, né? O mouse, o teclado, né? Como é que usa a tecla de atalho, né? Então, tem que respeitar isso, porque às vezes a gente fica insistindo de usa assim, usa assado, faz mais rápido, e isso pode estressar o trabalho da dupla, né? Então é importante lembrar que cada um tem um jeito de pensar e de controlar esses equipamentos, né? Atenção também aos problemas em equipamentos. Então tente dialogar para saber se de repente aquela pessoa que está pilotando não está com algum problema. Ela de repente pode estar com problema na conexão, com problema em algum dispositivo físico mesmo, como o teclado, por exemplo. E um outro ponto que eu acho muito importante, que foi até o que eu elogiei a RubyConf agora há pouco, é a atenção às limitações do seu par. Ele pode ter alguma limitação de visão, alguma limitação motora. Então é importante você entender essa limitação do seu par para gerar empatia e ter o melhor pareamento possível. Então atenção, sempre olhe para o seu colega de trabalho, o seu par, e verifique se existe algum tipo de limitação e calibre a expectativa que você tem sobre essa pessoa. E o último componente que eu queria trazer é para facilitar a comunicação o máximo possível, né? Então, a gente precisa aprender a se comunicar de maneira simples e principalmente educada. Isso sempre ajuda. E quando eu falo simples, o que eu quero dizer com isso é que a dupla tem que encontrar qual é a maneira mais fácil dela se comunicar, né? Então, tem pessoas que adoram usar siglas na computação, termos em inglês, mas existem outras pessoas que não necessariamente, né? Eu sou uma pessoa que eu evito muito os termos em inglês ou diversas siglas durante a comunicação com alguém. Então, tente buscar uma comunicação simples para a dupla, né? Isso é importante, porque senão não vai fluir, né? E, se possível, usufrua de desenhos e diagramas, que facilita muito quando tem uma gestão visual, alguma coisa que pode ajudar a guiar a dupla. Isso é extremamente importante. Bom, dado que eu falei dos componentes, né? Que eu acho que formam um bom pareamento, eu queria também falar dos formatos que eu vejo assim, importantes
E claro que tudo tem desafio nessa vida e a programação em par é uma delas. Então vamos falar sobre isso, né? Vamos falar da parte desafiante de aplicar o pair programming ou programação em par. Bom, primeiro formato que eu acho que é importante a gente conceituar é o formato de pareamento presencial. Então, como é que ele é, né? No geral, ele tem disponibilidade de equipamentos auxiliares, como lousa, post-it, papel, caneta, ímã. Tem uma estrutura e ambiente igual para os integrantes, no geral, né? Então, se você está no escritório, a internet é a mesma para todo mundo, as mesas são parecidas, a iluminação, o barulho, né? E a comunicação, obviamente, a comunicação é presencial. Então, esse é um formato. E esse formato traz desafios para a gente. Um desafio que eu posso citar são as interrupções de natureza profissional. Então, é muito comum quando a gente está no escritório, vem o superior pedir alguma coisa, vem alguém chamar para tomar um café, vem alguém contar uma fofoca, né? Vem alguém chamar para bater um papo. Então, as interrupções profissionais, elas são desafios. E é importante as pessoas saberem dizer não durante um pareamento. O barulho é um outro desafio que pode atrapalhar os outros colegas, né? Então, enquanto a dupla está pareando e está conversando e está dialogando, atenção nesse ponto. O quanto essa dupla pode estar atrapalhando outras pessoas dentro do escritório. E um terceiro desafio é a adaptação a equipamentos compartilhados. Por quê? Lembre-se que sempre vai ter uma pessoa no comando do teclado, né, da estação de trabalho. Quando isso troca, significa que a pessoa que vai assumir está usando um computador de uma outra pessoa. Então, pode haver estranhamento na manipulação do equipamento, do software. Então, isso também é um desafio. Então, mais uma vez, é importante a empatia sobre essa mudança, essa estranheza de adaptação dos equipamentos. Um outro formato que eu acho importante dizer, especialmente agora que a gente ainda está em pandemia, é o formato de pareamento remoto, né? Muita gente pode dizer que não tem desvantagens ou desafios, mas tem e tem muito. Primeiro, são os equipamentos, como é que ele funciona, né? Como é que é o pareamento remoto no geral? Equipamentos e espaço físico individualizado. Então, está cada um usando aquele espaço que está habituado. A adaptação aos equipamentos e software já está preconcebido também, né? Está tranquilo. E a comunicação se dá de maneira remota. E que desafios isso traz? Primeiro desafio, a adoção de ferramentas de comunicação de áudio e vídeos, né? Isso não é fácil, para alguns pode parecer trivial, mas não é, porque a empresa ou as pessoas têm que estar habituadas a usar software desse tipo, às vezes a empresa tem que buscar um plano pago para poder utilizar aquela ferramenta de longo prazo, né? Ou com uma qualidade, ou quer gravar o vídeo. Então, a adoção desse tipo de ferramenta é um desafio, tanto para as pessoas na utilização, quanto para a empresa na contratação. O segundo desafio, a infraestrutura e o ambiente são desiguais. Então, como está cada um na sua casa, ou cada um em algum ponto do mundo, a infraestrutura é diferente. Então, a minha cadeira é essa, a minha mesa, né? Eu estou trabalhando no meu quarto, com essa iluminação, né? A minha internet tem uma largura de banda que vai ser diferente da largura de banda do meu par, da estrutura do meu par. Então, isso também é um desafio, porque pode estar ruim, pode ter alguma instabilidade. E a terceira que eu queria citar são as interrupções de natureza pessoal. Então, eu acho que todo mundo já deve ter passado por alguma interrupção de filho, esposa, esposo, ou se mora sozinho, alguma entrega que chega na porta e tem que ir lá pegar, algum vizinho que aperta a campainha. Então, esses são desafios também dentro do pareamento remoto. E existem aqueles desafios que servem para qualquer formato, né? Um primeiro desafio para qualquer formato é a construção da relação confortável. Então, construir relação entre duas pessoas de maneira profissional no trabalho é um negócio que não é fácil, né? Peraí que o pessoal aqui tá me chamando. Pronto. Não é fácil. Então, tentar construir a relação mais confortável possível é importante e é um desafio de ser humano. Por isso é importante a empatia. Segundo é a adaptação ao software, né?
Então, muito cuidado com os editores, tamanho de texto, da ferramenta que se usa, especialmente pensando em acessibilidade. E um terceiro, que todo mundo gosta, mas é um desafio, é o horário flexível. Porque a hora que a gente decide colocar duas pessoas para parear, como é que faz com o horário flexível, né? Eu gosto 8 da manhã, só que o outro começa a trabalhar às 11h30, aí ele propõe meio-dia, mas meio-dia eu vou almoçar, aí quando eu volto, a outra pessoa saiu para almoçar. Então, o horário flexível, por incrível que pareça, também é um outro desafio, e você pode embutir aí no horário flexível também o fuso horário, tá bom? E aí, vamos partir para as dicas, né? Vou tentar ir um pouco mais rápido. E de dica, né? Principalmente de graça, principalmente vacina no braço. Então, a primeira dica que eu quero deixar é pause sempre que precisar, né? Então, assim, seja honesto com a sua dupla. E se precisar pausar para ir no banheiro, para tomar um café, para atender o filho, para atender a porta, ou achar que precisa de descansar e não tá legal, seja honesto com o colega e para e pausa. É a melhor coisa, porque senão estressa a dupla. A segunda dica, e são poucas dicas mais valiosas, né? Tenha foco e respeito. O que eu quero dizer com isso? Assim, você tem que focar no pareamento. Se decidiu parear, tem que sentar para parear. Tem que ficar focado no que está fazendo junto com o colega. Tem que respeitar o colega, porque ele também está ali investindo o tempo dele para resolver aquele problema em dupla. E respeite a técnica, né? Então, se você decidiu fazer o pareamento de um jeito ou de outro, respeite ela, siga ela, né? Importante isso. Terceira dica, volte atrás quando necessário. Então, assim, apesar de você ter definido o estilo, né? Tudo bem precisar voltar atrás. Ó, eu não entendi, quero ler documentação de novo, preciso entender isso melhor. Volta atrás, vê tudo a abordagem, volta para a lousa, volta para o papel e não tem problema. Voltar atrás é bom e é importante. A quarta e última dica, siga o escopo. Isso aqui é uma recomendação principalmente para quem é copiloto. Porque normalmente quem está no copiloto, o que acontece? Como ele não está pensando na linguagem de programação, não está pensando muito na digitação, o copiloto tende a ficar pensando o que fazer a mais do que resolver aquele problema. E isso é uma tentação que tem que evitar. Porque se já é difícil trabalhar com duas pessoas muito diferentes, imagina propondo coisas além do que a resolução do problema. Então é importante seguir o escopo e depois do escopo entregue, aí sim volta lá e sugere alguma mudança, tá? Essa é outra dica que eu deixo. E aí, por último, eu queria falar sobre o que eu aprendi de valioso nas minhas experiências, né? Então, o primeiro item que eu quero falar sobre a minha experiência é o aprendizado com todo mundo. Então, eu aprendi demais pareando com as pessoas, aprendi muito, aprendi demais com os mais experientes, mas especialmente com os menos experientes. Porque eles sempre têm o que trazer que você não conhece, sempre tem perguntas muito pertinentes, eles sempre trazem elementos que você nunca viu na vida. Então, aprender com todo mundo foi uma experiência excelente. Uma outra experiência é o seguinte, entendi de verdade que a empatia é a chave. Né? Se não tiver empatia, não vai. Então, eu evolui muito a minha empatia, tive muito problema de relacionamento, não foi fácil, mas depois que eu entendi isso, aí a programação em par ficou mais prazerosa. Tá? Então, eu evolui muito a minha empatia. E por falar em prazer, eu também percebi que foi muito legal resolver os problemas em conjunto, né, com uma outra pessoa, né? Então a gente resolveu problemas muito difíceis de maneira muito mais satisfatória, aqueles problemas que acontecem sexta-feira à noite ou no final da tarde, sabe? E fazer isso com uma outra pessoa foi uma experiência muito interessante da programação em par. E por último, eu conheci vidas diferentes, né? Aprendi uma vida diferente, fiquei sabendo mais sobre a vida do outro, né? Conheci mais sobre outros elementos da vida. Então, acho que isso é uma experiência muito importante porque fez eu evoluir como profissional, como pessoa, né? Então, essas são as experiências que eu queria trazer. E queria agradecer aqui a RubyConf, né? Por essa oportunidade de novo. Estou deixando aqui as fontes da onde eu fiz as pesquisas, junto com a minha experiência.
e agradecer de verdade. Espero que vocês consigam ter absorvido alguma coisa, porque foi muito rápido, que pena, né, que tem pouco tempo. Espero, quem sabe, o ano que vem conseguir trazer mais alguma coisa interessante para contribuir com a comunidade, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Valeu. Acho que agora tá contigo, hein, Pokémon. Valeu, Foi bom, Felipe. hein? Foi bom demais aí, ó. Muita gente falou que vai começar a aplicar no trabalho, na empresa. Teve aqui uma pergunta no começo, bem no começo, que eu acho que você acabou falando, mas não sei se você consegue responder rapidinho o seguinte, ó. Quais as regras de etiqueta quando duas pessoas estão fazendo programação em par? Regra de etiqueta? De etiqueta, é. Ó, eu vou pegar as que a minha mãe ensinou, assim. Eu acho que o bom dia, o boa tarde, perguntar como tá a pessoa, perguntar se ela tá bem naquele momento, se ela não quer um momento para aguardar antes de começar o pareamento, se ela quer fazer alguma coisa antes. Eu acho que perguntar bastante sobre o estado de espírito da pessoa, eu acho que é uma regra de etiqueta bem legal. Show, né? Teve muito comentário bom aqui, o pessoal querendo experimentar. Tem um comentário aqui, ó. O Rafael falou o seguinte: eu tinha receio de programação em par, entrei em uma empresa para trabalhar com uma pessoa super experiente. Fiquei apreensivo. No primeiro dia, a minha par disse: calma, quem tem menos conhecimento é quem dá o ritmo. Se quem sabe mais, né, der o ritmo, não vai existir programação em par. Afinal, não há troca de conhecimento. É, Bem interessante, né? é bem interessante, é muito importante isso. Aquela pessoa que se julga menos experiente tem que lembrar o seguinte: a hora que sentou para programar junto, tá todo mundo em pé de igualdade. Não tem Exato. diferença nesse aspecto. A diferença é que um vai de repente conduzir um pouco melhor pela experiência que tem. Mas a importância dos dois é equivalente, não tem diferença. Show demais. Gisele falou que é bem legal os tipos. Tá começando e já fez o copiloto a pilota, né? E também o copiloto no comando. Bem legal. Vou testar o testador e codificador. Esses Bom nomes vocês demais. não vão encontrar, tá? Fui eu que Isso aí. coloquei. Caroline falou que tem muita preguiça de pé, mas não dá para negar os benefícios. Essa semana mesmo eu fiz uma refatoração com uma colega e foi muito produtivo. Muita troca construtiva. Galera. Mas isso, teve muita coisa boa, o pessoal que gostou bastante. Ó, Luiz, Gisele, Daniel, Caroline. Heloísa falou que parece maravilhosa. Vinícius falou que tá top. Rafael também mandou a mãozinha. Gisele, muito boa, muito boa. É isso aí, galera. Muito massa. Pessoal, quem gostou, dá Ó, aquele clap, dá aquela e felicidade. olha Que hoje só, você... cuidado também, é o seguinte, não caiam na cilada de achar que, por exemplo, duas pessoas pouco experientes ou duas pessoas muito experientes não possam trabalhar juntos, tá? A gente tem vários Uhum. exemplos de pessoas que são estagiárias que desenvolvem junto e aprendem junto mesmo, sabe? Nem que um mentor venha depois para ajudar e tal. E duas pessoas muito experientes, seja ela sênior ou não, né? Não quero muito usar essa nomenclatura porque eu não gosto, mas também Aham. podem trabalhar facilmente em programação em par, sim, especialmente para os seniors, que no geral a empatia às vezes é meio baixa, é Não é verdade. importante Isso para ajudar a acontece gerar essa muito. empatia, sabe? Por isso eu concordo muito Infelizmente com, acontece muito. por isso eu concordo muito com as meninas que falaram do Feature Flag do Trunk Based, Sim, sobre a importância do pareamento para que a ferramenta, né? Porque é só uma ferramenta, né? O Git ou o que quer que seja, é só uma ferramenta. No sim. final das contas, quem está manipulando são as pessoas. Se as pessoas não estão sintonizadas, não tem ferramenta que vai resolver. Não adianta de nada. Exatamente. É bem isso. Raquel falou o seguinte, Raquel Queiroz, emocionado com sua palestra, pois parei muito com você. Muito bom, Jesus, aí, ó. Obrigado, Raquel. É. Caroline falou, slides incríveis, parabéns, deve ter dado um trabalho enorme. Galera. Deu sim. Tem uma pergunta aqui, não vai dar tempo, mas depois, ó, Rafael, depois manda pergunta pro Joaci, segue ele nas redes sociais ali, ó, JR Joaci, segue ele no Twitter, no LinkedIn, onde for. Muitas palmas pra você, Joaci, não tenho o que falar mais, parece sensacional, brigadão, mais Obrigado. uma vez, mais uma sua presença maravilhosa no RubyConf, e nos vemos aí em breve, valeu de coração, aquele beijo, e vamos que vamos. Beijo, galera. Até. Olha, sensacional mesmo, sensacional, Joaci, eu achei massa demais.